Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Dario D'Angelo Ribeiro. Tudo bem com você, Dario? Tô muito bem, Paulo, e você? Também muito bem. Welcome, Dario. Dario, welcome, Dario. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Dario, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 18 de outubro de 2022. Para mim, aqui em Belo Horizonte, mas eu sei que para você já é dia 19 de outubro. De onde você está falando, Dario? Oi, Paulo. Aqui é 19 de manhã. Eu estou falando de Brisbane, na Austrália. Eu não sei se... A Brisbane foi a cidade eleita para as Olimpíadas de 2032. Então, a gente está aí na expectativa de ter umas Olimpíadas aqui na cidade. Olha só. Dario, você acredita? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui antes de iniciar a nossa conversa e eu não tinha essa informação, eu não sabia que Brisbane vai ser a sede das Olimpíadas e Paralimpíadas de 32. Olha só, é recente 32. essa notícia? Tem mais ou menos talvez uns 6 meses, talvez, acho, foi anunciado. Olha, que legal. Interessante. Dario, só para a gente, então, localizar assim melhor você. Você está aí na Austrália, na cidade de Brisbane, na Golden Coast, é isso? E que horas são aí nesse momento? Aqui são 8h20 da manhã. Gold Coast é a parte litorânea mais próxima de Brisbane. A gente está na costa leste de Brisbane, mais ao norte. Então, assim, acho que o melhor comparativo é Sydney, que ele está mais ou menos no sudeste, assim, da Austrália, e a gente está mais ao norte, meio no meio, assim. Mas é bem próximo de Gold Coast, que são praias bem referências aqui. Então estamos bem já geograficamente localizados. Dario, quero começar a nossa conversa. Tem muitos assuntos, muitas coisas para te perguntar, mas queria começar a nossa conversa você contando um pouco, relembrando como é que foi sua decisão de mudar de país, do Brasil para a Austrália. Como é que foi esse processo? Você já está há tantos anos aí. O que você podia registrar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Então, vamos lá. A história é longa, mas tudo começou meio que na minha adolescência. Eu tinha esse amor pelo surf. Eu ia para o litoral praticamente todo final de semana. Eu tinha meu padrinho, meus primos tinham casa no Guarujá e a gente sempre ia para o Guarujá surfar. E eu lembro que nessa ocasião, assim, a minha turma de surf, nossa referência de música, assim, era tudo música australiana. Coisas tipo Midnight Oil, Gang Jam, Hoodoo Gurus, Australian Croy e por aí adiante. Então, eu sempre tive essa ligação um pouco com a música e o cenário de música australiana, e a Austrália sempre foi um sonho, assim. E aí foi se passando o tempo, eu fiz meu colegial, mas eu sempre tive essa vontade de ir para fora estudar e tudo mais. E na época que eu estava terminando meu colegial, minha irmã estava morando nos Estados Unidos. E aí foi meio que a decisão era, talvez pela inexperiência e tudo, a minha decisão foi ir para os Estados Unidos encontrar com a minha irmã, que seria mais fácil. Eu tinha uma namorada também na época, que também estava indo para os Estados Unidos, apesar dela, eu iria para Califórnia, San Diego, e ela estava indo para o outro lado dos Estados Unidos. A ideia era de repente, a gente estar o mais próximo que a gente pudesse. Mas aí meu sonho de Estados Unidos acabou não dando certo porque eu tive o visto negado. E aí, quando eu tive o visto negado, eu falei, vou precisar pensar num plano B. E aí me veio a Austrália, foi a primeira coisa que me veio à mente. Na época era mais difícil, não tinha muito... essa parte de intercâmbio, a Austrália nunca teve muita proximidade com o Brasil. E aí eu acabei encontrando uma amiga que tinha vindo para cá e acabou me dando várias dicas e tal, e eu acabei decidindo vir para Brisbane, que para mim foi uma surpresa, assim, é uma cidade linda e foi uma experiência assim magnífica.
como estudante, e aí eu acabei, quando eu lembro da angústia de voltar assim, e de perder um pouco desse estilo de vida, né? A gente chama aqui de lifestyle, de tranquilidade, de uma cidade que tem muita área verde, muito espaço público, diversidade, tudo. E aí eu pus na minha cabeça de que eu voltaria para o Brasil, mas já tinha essa missão de que eu queria migrar para cá. Então, daí começou o meu processo de imigração, eu diria. Que quando eu voltei para o Brasil, o meu intuito foi terminar minha faculdade e aí começar a procurar tudo que era necessário, todo o processo envolvido para conseguir migrar para cá. Então foi isso, assim, a decisão de migrar foi desse momento, né, de que eu vim como estudante, estudar inglês, aprender inglês e tal. E é engraçado que quanto mais a gente estuda inglês, mais a gente sabe que a gente não sabe. Ter essa segunda língua é difícil. Eu ainda tenho dislexia, então o aprendizado de inglês, para mim, eu sinto, né, me comparando, que é péssimo, mas me comparando com outros amigos e tal, sempre foi bem mais lento. E então foi um grande desafio assim para mim. Foi uma grande escola. E viver isso foi bem bom. Ô, Dario, E aí eu acabei. desculpa. Só para a gente colocar na linha do tempo, então essa sua primeira vivência, esse seu test drive aí na Austrália, Uhum. foi em que ano? E depois, qual que foi o ano que você conseguiu resolver as coisas para se mudar definitivo, assim? Então, foi final de 2000. Então, eu cheguei aqui um pouquinho depois das Olimpíadas de Sydney. Aham. Já tinha passado a hype das Olimpíadas de Sydney. E aí eu fiquei até 2001. E aí, depois de 2001, eu voltei, no meio de 2001, para o Brasil. E aí, em 2005, eu voltei para cá, para imigrar. Inicialmente, eu voltei como estudante de novo, mas já com toda a documentação, toda a papelada que eu precisava para começar a correr com o processo de imigração. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu fiquei aqui mais ou menos um ano estudando de novo. Quando eu voltei para cá, eu voltei casado já. Eu conheci a Flávia no meio do caminho, que é minha ex-mulher, e a gente acabou tomando essa decisão eu já tinha exposto para ela esses meus sonhos, meus planos de vir para a Austrália, Aham. e ela super embarcou nesse plano e a gente veio junto, o que facilitou bastante, assim. Então foi bem bom nesse sentido. E aí a gente veio início de 2005. Essa foi a linha do tempo. Estamos falando 2005, já são 17 anos, né, Dario? E você tem dois meninos, né? O Luca, que já está com 16, quer dizer, o Luca nasceu pouco tempo depois que vocês desembarcaram aí de vez. Nasceu, foi no primeiro ano que a gente chegou aqui, o Luca nasceu. Final de 2006. Então, já tinha um pouquinho mais de um ano, mas essa gravidez veio nesse primeiro ano aqui de Austrália. E aí, em 2008, a gente teve a surpresa de estar grávido do Pedro, e aí o Pedro nasceu em 2008. Ô, Dario, agora me conta uma coisa assim sobre o país, sobre a cidade onde você vive. Você chegou a morar em alguma outra cidade aí na Austrália ou foi sempre aí em Brisbane? E o que você pode contar um pouco sobre a cidade? Você falou de algumas coisas assim, da tranquilidade, das áreas verdes, imagino também da questão da segurança, violência, deve ser bem mais tranquilo para, né, você que vinha de São Paulo, capital, aquela loucura. Mas me conta um pouquinho assim do país, o que realmente te atraiu, enfim, conta um pouco mais assim, o que a Austrália te laçou assim, além da música também você falou que você gosta. Exato. Eu acho que, assim, eu fui meio sortudo. Quando eu vim morar em 2001, eu fui morar com uma família australiana, num bairro que, assim, bem sorte mesmo, um bairro bem maravilhoso e muito próximo do Rio. Então, na verdade, uma característica de Brisbane é que é uma cidade, apesar de ela ser
litorânea é uma área meio portuária, então não é uma cidade que tem praias, areia branca e coisas do tipo. Então é uma área meio só costeira. E só que uma característica legal que eu adoro nessa cidade é que ela tem um rio que corta a cidade inteira no meio. Então divide norte e sul e muita coisa acontece no rio. Então o rio é eu digo, é cheio de vida, né? Então é um rio super bem usado e utilizado do aspecto público. Então tem parques, tem uma ciclovia que vai praticamente toda a extensão do rio, de norte a sul, de leste a oeste, assim, aqui o rio Uhum. o rio é imenso. Mas e isso assim me atraiu bastante. A escola que eu estudei quando eu vim em 2000 era às margens do rio, então eu sempre tive essa referência muito forte com o rio. E o transporte público é feito pelo rio, então não sei, eu tenho uma ligação muito forte com esse rio. E como é que chama o rio? É Rio Brisbane, não Ah, tem nenhum nome muito específico, é Rio Brisbane mesmo. Mas é uma cidade linda, assim, é uma cidade bem tranquila, tem características de... Ela é uma cidade relativamente grande, ela tem hoje 3 milhões de habitantes. Na época que eu vim, em 2000, acho que o número talvez fosse 2 milhões e poucos de habitantes. Então, é uma cidade que tem crescido muito de lá para cá. Na verdade, a Austrália como um todo, né, tem um processo migratório bem forte. Então, é uma população que cresce significativamente cada ano. Existia também nessa ocasião, quando eu vim, existia muito um incentivo do governo para as pessoas terem filhos. Então, havia incentivos reais, assim, uhum. financeiros, inclusive, das pessoas terem mais filhos. É um país com poucos... Bom, tem 20, hoje acho que talvez perto de 25 milhões de habitantes, a Austrália inteira. Se a gente for considerar, é praticamente a população da grande São Paulo, assim, e talvez um pouquinho mais. Então, né, e aí você pega um país que é imenso, com essa Uhum. população, tudo muito espalhado. Então, algumas características da cidade que eu adoro o fato de, assim, os terrenos, as casas são todas muito espaçosas, muito grandes e tal. Óbvio que hoje, né, com o passar do tempo, essa minha visão de 2000, 2001, eu tinha muito mais essa percepção de tudo tem muito espaço. Então, isso era bem interessante em relação a São Paulo, assim, comparando. E é isso, acho que, assim, as áreas verdes, o que é público é muito bem cuidado, Uhum. é muito limpo, a segurança é, é muito boa, assim, a gente se sente muito seguro ainda à noite, em qualquer situação. É muito bom nesse sentido. Ô, Dario, e você chegou a viver em alguma outra cidade aí na Austrália? Porque eu já recebi aqui no podcast, Outra Visão, uma amiga, a Tati, que mora lá em Sydney também há muito tempo, e também adora a cidade. E Né? fez uma propaganda da cidade e tudo. Mas você chegou a morar em outras cidades? Conhece também bem outras cidades aí na Austrália? O que você pode contar? Eu conheço bastante, assim, eu já viajei bastante, mas eu nunca morei em outra cidade, eu sempre morei em Brisbane, desde sempre. Como eu viajo muito a trabalho, eu acabo conhecendo bastante eu acabei conhecendo bastantes outras capitais como Sydney, Melbourne, Perth e Darwin. A única capital que talvez hoje eu digo que eu não conheço, eu fui uma vez a trabalho para uma reunião, passar o dia e voltei, é Adelaide. Mas todas as outras capitais, Hobart, que é a capital da Tasmânia, eu já conheci bastante essas cidades. Assim, tem cidades que são super interessantes. Mas eu ainda assim, de coração, Brisbane para mim é o meu lugar. Eu fico mais em casa. Eu acho que Sydney tem um pouco, me lembra um pouco, me remete um pouco à vida maluca de São Paulo, com trânsito, aglomeração, coisas do tipo. Melbourne é uma cidade linda, mas eu acho que o weather, O toda a clima. questão de clima lá é super difícil, é meio São Paulo, chove, faz calor, Ah! neva, então, assim, óbvio que São Paulo não neva, mas tem toda uma característica de clima que não me agrada, pelo menos.
Uhum. Mas é uma cidade maravilhosa, assim, do ponto de vista cultural e tal. Eu diria que a cidade que eu mais gosto de visitar é Melbourne. Tem muita cultura, tem muito desse aspecto em Melbourne. Tem muito da cultura da comida, que é um aspecto bem difícil de vir para a Austrália. Porque a Austrália, Ah, culturalmente, não aham. tem esse forte. A comida não é um forte aqui. Então, acho que Melbourne tem um bairro, tem uma comunidade de italianos, assim. Então, quando eu vou para Melbourne, eu faço questão de ir para lá. Eu acho uma delícia, hein? Italiano falando e chamando a gente para comer nos restaurantes. É muito legal. É. Ô, Dario, você falou sobre trabalho. Me conta, o que que você trabalha aí na Austrália? Você contou que viaja muito pelo país. Como é que é essa parte de trabalho e também, né, da língua no trabalho, né? Como é que foi essa adaptação também, até você engrenar mesmo na carreira, assim? Aham. Vamos lá. Eu trabalho com tecnologia da informação. É minha formação. Eu fiz colegial técnico de processamento de dados e daí eu segui minha carreira a partir daí em tecnologia. E trabalho desde então. Hoje eu trabalho para a Microsoft aqui, que praticamente foi um dos meus primeiros empregos no Brasil foi com a Microsoft. Eu sempre tive essa ligação bem forte com a Ó, Microsoft. Sempre uhum. atuei com produtos e serviços Microsoft. E eu sou consultor, basicamente é isso. Faço serviço de consultoria, apesar de ter diversos títulos diferentes dentro da Microsoft, nomes, né, cheio de pompas e tal. No fundo, a gente é sempre um consultor. Então, eu sempre trabalhei na parte técnica, um pouco na parte de pré-venda de produtos e serviços, e é basicamente o que eu faço até hoje. Então, hoje eu trabalho num time que chama Customer Success, e a nossa intenção é fomentar e vender e fazer com que os nossos clientes, que são, hoje, os clientes que eu atendo são os top 500, a ideia é de que eles usem nossos produtos, nossa tecnologia cada vez mais e assim por diante. Uau, Então, que isso é o legal. que eu faço hoje. Uhum. Ô, Dario, então assim, o que eu tenho curiosidade em saber como é que foi a questão da língua, né? Embora na Aham. TI já você prestando, trabalhando para a Microsoft, já estava assim dentro do ambiente que se fala inglês, na maior parte do Uhum. tempo, né? Mas como foi para você, assim, de fato, estar tá no ambiente 100% de língua estrangeira, não da sua língua nativa, assim, como é que foi esse processo todo? Claro, estudou e tudo, me conta aí. Olha, é um desafio. Acho que do ponto de vista de carreira, Paulão, é meio que pensar, vamos começar de novo, sabe? Então, você já vem de um background ou, né, de um processo de carreira no Brasil, e aí você vem para cá, é como se esquece tudo aquilo, vamos começar de novo. Então, essa é um pouco da minha experiência. E eu vejo que é a experiência de muitos aqui. Muitos acabam vindo e tendo que começar com outras experiências também em outras áreas para conseguir se manter, para conseguir ficar aqui. Eu dei muita sorte. Eu acho que o fato de trabalhar com tecnologia, e é o que você falou, tecnologia já vem com muitos termos em inglês, muito do conteúdo já que eu consumia de trabalho para estudo e em relação a tudo isso já eram conteúdos em inglês. Então acho que isso facilitou bastante assim na questão da língua. É óbvio que eu tive muita dificuldade de aprendizado de inglês e aquela aquele medo, né? Aquela coisa de será que eu estou pronto? Será que meu inglês é bom o suficiente? E aquela coisa de a gente ficar se duvidando sempre. E então, para mim foi um período, eu estudei bastante, até eu me sentir pronto para ir para o mercado de trabalho. Eu dei um pouco de sorte. Quando eu voltei para cá para fazer o meu processo de imigração, eu tinha fechado um projeto relativamente grande de desenvolvimento de um software para o Brasil. Então, quando eu vim para cá estudar, eu continuei trabalhando nesse Ah, projeto daqui. aham. Foi a minha primeira real experiência de trabalho remoto. Isso lá E então, aí, 2005, você está falando. 2005, Ó, 2005, eu tinha
tinham esses colegas, eles tinham uma empresa de engenharia, e aí a gente fechou esse projeto de eu desenvolver um software para eles. E aí nesse processo de especificação, de venda e pré-venda, eu abri para eles que eu tinha esse sonho de vir para a Austrália e que talvez eu tivesse que começar, na verdade eu começaria o software com eles, mas que talvez eu tivesse que terminar aqui. Era um projeto de 1 ano, e aí acabou que eu fiquei os primeiros 6 meses no Brasil, conseguindo levantar todas as especificações funcionais, tudo que era necessário e tal, e aí quando eu vim para cá, foi um tempo que eu consegui pôr a mão na massa e trabalhar no software. Outras coisas acabaram acontecendo, o software acabou criando outras demandas e outras funcionalidades, então acabou virando um projeto que era de 1 ano, acabou virando 1 ano e meio. E para mim foi muito bom, assim, nesse sentido, porque enquanto eu estudava inglês, eu ainda tinha essa fonte de renda, esse trabalho que ainda, né, eu tinha um certo conforto em falar português e tudo mais. Então, e aí quando acabou esse projeto, foi a hora de que eu parei e falei, agora eu vou ter que ir e enfrentar esse medo e essa coisa de trabalhar e falar inglês tempo integral. E aí eu consegui um emprego relativamente rápido. Eu acabei indo trabalhar com um amigo que é australiano, e ele era da área de vendas numa empresa de tecnologia, e a gente conversando e tal, ele falou, eu acho que talvez você é um bom perfil para vir trabalhar com a gente e tal, e aí você poderia me ajudar com a pré-venda. Ele falou, eu estou com bastante dificuldade de achar pessoas boas de pré-venda, e aí é uma tecnologia que para mim era completamente nova, que eu nunca tinha feito, que é a parte de PABX, de telefonia, em redes e telefonia IP. E eu aí acabei indo trabalhar com ele. Mas foi muito bom, porque o fato de eu ter esse relacionamento com ele, de amizade e tal, a gente fez uma parceria muito boa. Eu acho que, assim, ele me ajudou muito com o inglês, né? Aprendi muito com ele, na fluência e tudo mais. Ele é casado com uma brasileira, então isso ajudou bastante. E aí, assim, tinha algumas coisas que eu percebia dentro desse processo de aprendizado, que a minha maior dificuldade, às vezes, era de entender as pessoas, ou de aprender como entender as pessoas. Então, ele me ajudou muito nesse sentido. Então, quando a gente ia para reuniões, eu tive essa conversa com ele logo que eu comecei a trabalhar, e que eu precisava pelo menos de uns 30 segundos, 1 minuto, para aprender a entender como que as pessoas falavam. Então, assim, na Austrália você se depara com sotaques muito diferentes, pessoas que falam de jeitos diferentes. Então, eu tinha um processo de tentar entender primeiro, assim, eu ficava tentando entender como eu ia conseguir entender essas pessoas. Então, ele me ajudava no sentido, a gente chegava numa reunião e eu sempre falava para ele, chega numa reunião e começa a conversar com as pessoas. E ele era muito falador, né? Um perfil muito, muito forte de vendedor. Então, eu usava esse tempinho que ele começava com essas conversas para ouvir e aí começar a entender como essas pessoas se comunicavam e como falavam. Então, foi bastante importante para mim, até eu conseguir pegar mais fluência. E aí, a fluência vai vindo. Esse aprendizado. Mas até hoje, na verdade, eu percebo de que os primeiros segundos, assim, eu não estou prestando atenção no que as pessoas estão falando, mas como elas estão falando, assim que eu entendo, aí eu switch e aí eu consigo me comunicar melhor. E para registrar, qual que é o nome desse amigo australiano aí que te deu essa oportunidade para registrar, né? Afinal, você citou. É o Anthony. O nome dele é Anthony. Olha lá. Ou, né, em português seria Antônio. Mas o Antônio. Thank you, Anthony, né? Thank you. E também imagino que também nesse período aí trabalhando com o Anthony, você também entendeu como é que é os protocolos, né, comerciais aí do país e tudo, né? Porque o difícil é ter essa entrada, né, para entender a dinâmica de mercado, porque você tem conhecimento técnico, mas mexendo com vendas, você tem que estar próximo também, né? Então, cada mercado tem sua particularidade, né? Com certeza. Tem muitos desafios, né? Primeiro,
eu acho que era uma empresa pequena, bem familiar, essa empresa que fui trabalhar. Então, era uma empresa muito de relacionamento mesmo. E eu acho que essa era uma grande diferença de que a gente não só entregava uma parte técnica, mas a gente entregava relacionamentos. E eu acho que desse, eh, vindo do Brasil, desse background onde a gente se relaciona e a gente se dá muito bem com as pessoas, a gente é muito comunicativo e tal, isso ajudou bastante, eu acho. E foi incrível, assim, o quanto essa empresa cresceu e o quanto foi bom, porque era uma empresa basicamente que vendia, como eu falei, a intenção era vender tecnologia de PABX, que era uma área que eu não tinha nenhum conhecimento, então eu tive que aprender, né, tive que usar uma curva de aprendizado aí, mas aí eu consegui trazer a experiência que eu já tinha para dentro dessa empresa, e aí a gente virou uma empresa de tecnologia mesmo. Então, comecei a vender produtos e serviços de tecnologia. É uma área assim que até hoje na Austrália existe muita demanda. Óbvio que de lá para cá, de 2005 para 2022, a imigração trouxe muita gente de tecnologia para cá. Então, é uma área que eu diria que hoje é muito mais consolidada do que era quando eu vim para cá, em termos de Uhum, tecnologia, né? uhum. Eu lembro de que, comparando tecnologia, o Brasil, assim, eu sempre considerei o Brasil muito mais avançado em termos de tecnologia que a Austrália. Então, Em é uma desenvolvimento, grande você diz diferença. assim, né? Em desenvolvimento e programação. Dario, eu queria uma pergunta assim técnica específica da área de TI. Quando você fala Uhum. assim, desenvolvimento dos softwares, né? De todos os programação, você escreve o programa, isso? Você faz todo o explica um pouco assim em detalhe, assim, ou detalhar um pouquinho como é que é esse trabalho do desenvolvimento de software, assim, É, você é como se fosse imagino eu, tá? Colocando um cenário aqui, é como construir um prédio, né? Um edifício. Ele tem que ter todo um projeto, um planejamento, e aí fazer as conexões de elétrica, hidráulica, sei lá, sistemas e tal. No software é mais ou menos isso, assim, que é como a gente for construir um prédio e aí elas tem que fazer sentido tudo aquilo? é mais ou menos isso, Paulão. Eu diria que, assim, o ciclo de desenvolvimento de um software tem desde da parte de arquitetura, né, de tomar algumas decisões que a gente chama de a parte de arquitetura e design da aplicação, que é sentar e desenhar qual é o fluxo de processo que vai acontecer dentro daquele software, até então começar o processo de desenvolvimento em si, né? Então a gente tem uma interface de desenvolvimento e aí a gente escolhe uma linguagem, então também tem uma ligação forte com a língua, né? Que no fundo a comunicação que a gente tem com a máquina nada mais é do que uma linguagem. Então também tem esse aspecto que a gente aprende a se comunicar com a máquina, Aham. então tem essa conversa. E aí, só que é uma conversa muito lógica, no aspecto de que tem uma estrutura, tem toda uma questão lógica de desenvolvimento. E é isso. Então, a gente tem essa interface de desenvolvimento, a gente escreve o software, a gente compila o software, então tem esse processo onde a gente transforma, o processo de compilação é basicamente transformar a nossa linguagem numa linguagem de máquina, e aí tem, dentro de cada linguagem, cada um tem o seu compilador, que transforma o que a gente escreveu para o que a máquina entende. Ah, Basicamente, você em fala assim com uma meio técnico. simplicidade, né? Uma simplicidade e tudo, mas eu sei que é bem complexo e é a linguagem de programação, né? Isso que mas também tem a ver com isso, né? É qual a Uhum. linguagem de programação que vai ser a mais adequada para aquele software, é isso? Exato. Tem muitas linguagens, né? Então, tem linguagens que são mais apropriadas para a internet ou para a web, né? Como Java, agora tem várias linguagens novas. Existem também o que a gente chama de frameworks, são parte da linguagem, mas é uma parte onde
existe muito mais uma interação entre... Porque a máquina, quando hoje, os sistemas que a gente usa, eles já trazem muitas, a gente chama de APIs, que são meios de comunicação com a máquina em si. Então, muito dessa comunicação já teve um desenvolvimento, já foi desenvolvido, e hoje o software, na verdade, é usar essas diversas APIs, ou essas diversas pontos de comunicação, de interação, e colocar uma regra de negócio, ou colocar um formato que você converse com essas diversas APIs para dar o resultado que você precisa. Então, hoje, falando em computação de nuvem e tal, que é a hype do momento, né? Que é o que a gente vem trabalhando esses últimos, talvez, últimos 5 a 10 anos. Hoje, muitas dessas APIs, na verdade, são aplicações que estão na nuvem, e aí os softwares se comunicam com vários pontos diferentes para pegar informações de diversas fontes de dados. Pode ser fonte de dados da Microsoft, pode ser fonte de dados da Bureau of Meteorologia, de índices de câmbio, conversão, taxa de conversão de dólar, dados financeiros e assim por diante. Então, depende da aplicação, depende do modelo de negócio. Essas APIs hoje, então, tem muito desse desenvolvimento de desenvolver interfaces de comunicação para a integração entre diversos sistemas diferentes. Então, tem muito disso. Acho que mudou muito, assim, daquele software que eu te descrevi, que eu desenvolvi em 2005, que era um software para Windows, então usava um framework muito específico para Windows, desenvolvimento tradicional de ter uma janelinha e ter as funcionalidades de uma app para Windows, para o modelo de hoje, que é muito mais baseado em internet, web, muito mais dinâmico e acessível de qualquer lugar do mundo, de qualquer pessoa. Esse modelo de negócio totalmente novo, foi um passo grande assim nesses últimos 20 anos assim de tecnologia. Uau, que aula, Dario, que aula, hein? Legal demais. Agora, Dario, eu quero te perguntar ainda sobre... você é cidadão australiano, certo? Você tem cidadania, tudo, é pai de 2 meninos que estão na escola, estudaram. Eu queria que você contasse, assim, um pouquinho, eu como pai tenho essa curiosidade de entender, assim, como é que é a questão aí de escola aí para os seus filhos? Como é que você, como pai, tem essa experiência aí escolar com seus filhos? Nós que estudamos juntos na escola, inclusive, né? Tivemos uma vivência também escolar, mas eu tenho curiosidade em saber como é que, assim, como pai, como é que você enxerga? Eu quero saber da sua vivência aí como pai que manda os filhos para a escola aí na Austrália. Então vamos lá, tem alguns desafios aqui em relação à questão da educação. Aqui começa tudo, né, na parte que eles chamam de child care, que na verdade é como se fosse um berçário, né? Então, os meus filhos, eles começaram a ir para child care bem cedo até, acho que com 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Minha esposa ficou dedicada com eles e depois disso ela já voltou ao trabalho. E aí a gente começou a introduzir eles a irem para essa creche, né? Na verdade, child care seria o modelo, o conceito de creche no Brasil. Então isso é bem forte aqui. As creches são, apesar de a maioria delas serem entidades privadas, existe um subsídio de governo para ajudar cidadãos australianos, porque é muito caro. É uma fase bem difícil, assim, essa fase inicial, e os custos com crianças e tal é bem alto. E aí daí vem o conceito indo da creche para o primário, e aí começa o conceito da escola pública. Então, aqui, a maior parte das crianças vão para a escola pública são excelentes. Existem, como talvez em todo lugar, as escolas têm um ranking das escolas públicas, dependendo do lugar, que são melhores, algumas que são piores e tal. Quando a gente foi decidir pela escola pública, na verdade, a gente passou um tempo no Brasil, então os meus filhos, o Luca principalmente, o meu mais velho, o meu mais novo ainda estava na pré-escola,
mas o Luca, ele alfabetizou no Brasil. Então, a gente voltou em 2009 para o Brasil, a gente ficou alguns anos, e aí ele teve essa alfabetização numa escola bilíngue no Brasil, em São Paulo, que para a gente foi excelente para ele, né, para eles, né, por ter o contato com a língua, e hoje eles são fluentes em português e são fluentes em inglês, e isso foi uma experiência que foi muito boa para eles. Mas aí, voltando para cá, a gente tinha que tomar essa decisão de primary school, qual a escola que a gente iria colocá-los. E aí a gente começou a pesquisar e olhar e tudo mais, e aí a gente acabou, porque assim, uma das características aqui é de que as crianças estudam na escola do bairro. Então, existe um termo aqui que eles usam que chama catchment, e as crianças, e cada catchment tem uma escola pública, primária, e uma secundária, uma high school, e aí as crianças, elas vão para aquela escola do bairro. Então, o que é interessante é de que, dependendo da escola e do ranking da escola, você percebe que alguns bairros até são supervalorizados, financeiramente mesmo falando, por conta da escola pública. Então, como é uma cidade muito com esse aspecto de família e tal, o que você percebe é de que as pessoas acabam decidindo onde elas vão morar, também baseada no fato de ter uma boa escola pública ou não naquele bairro. As escolas particulares, a maioria delas são ligadas à igreja, então, né, são escolas ou católicas ou cristãs em geral, mas a maioria delas são escolas que de alguma forma as privadas têm alguma ligação com religião. Não é que nem no Brasil, que né, uma coisa talvez mais comercial, ou não tenha muito tem escolas privadas, públicas de todo tipo. Óbvio que no Brasil também tem escolas ligadas à igreja, mas aqui a maioria das privadas tem essa correlação com a igreja, e acaba sendo, uma opção, não no primário, assim, essas escolas privadas, elas têm um aspecto mais de desenvolvimento acadêmico para high school. Então, é normal ou bem comum, praticamente todas as crianças vão para a escola pública como escola primária, e dali, as escolas públicas que oferecem melhores programas ou um currículo melhor, tal, elas são muito disputadas. Então, é bem comum de que, já quando a criança entra no primário ou no primeiro ano da escola pública, os pais já têm meio que saber qual é a escola que eles vão estudar para high school, para eles tomarem algumas decisões ou se eles mudam para aquele bairro, se são escolas privadas, né? Que aí as escolas privadas você não tem essa relação, o aluno tem que morar no bairro que ele estuda, mas existe uma fila de espera enorme, então você tem que se programar ou se antever e colocar seu filho nessas listas, para que lá na frente talvez ele consiga uma vaga. Olha só. Tem um pouco disso. Meus filhos, eles estudaram em escola pública. Eu vim morar em Bolimba, que é um bairro. É engraçado essa minha relação com Bolimba. Foi o primeiro bairro que eu vim morar na Austrália, que eu adoro e amo, chama Bolimba. Bolimba. Bolimba, é um nome aborígene. E aí eu morei por muito tempo em Bolimba. Quando a gente voltou para cá, eu voltei a ir morar em Bolimba. Inclusive na rua que eu morei em 2000, na casa da família, na mesma rua. E foi ótimo. Assim, a Bolimba State School tem uma característica que é bem inclusiva, principalmente para estrangeiros ou, né, para essas pessoas que vêm para cá. Ela tem Bolimba é um bairro meio italiano, assim, não dá para dizer que é italiano, mas tem uma comunidade italiana bem forte, que traz um pouco dessa referência também de família, e inclusive a língua que eles dão como programa de línguas que ele tem na escola, uma delas é o italiano, que cada escola ou cada público acaba decidindo
qual seria o programa de línguas que a escola vai ter, e na Bolimia State School foi japonês e italiano, então tinham essas duas opções. Então, foi uma referência boa para as crianças, era uma escola que estava bem no ranking, e foi o que a gente acabou decidindo. Ah, legal. Eu sempre tenho curiosidade em saber, assim, como pai, você pai de 2 meninos, né? Como é que é essa... Ô, Dario, e o seguinte, você falou da questão de estrangeiros, né? Que tem muitos brasileiros aí na Austrália, mas também tem gente do mundo inteiro aí, né? Assim, como você falou, tem esse contato com o Japão, que geograficamente vocês estão aí pertinho, tudo. Mas eu Uhum. sei, Dario, que você organiza um forró aí, você traz. Eu quero saber o seguinte, como é que é a sua relação com os brasileiros, se tem muitos brasileiros especificamente aí na cidade, e eu sei que você promove, né, alguns eventos e tal. Me conta melhor desse forró aí em Brisbane. Vou contar. Então, eu tenho essa ligação muito forte com o Brasil. E uma das coisas de vir para cá é trazer junto um pouco dessa nossa cultura. E eu sempre gostei muito da cultura do forró, assim. Eu comecei a ouvir forró na minha adolescência, foi uma das coisas que me ajudou, né, nessa parte de socialização e tal. Foi naquele movimento que começou o forró, assim, em São Paulo, né, o forró universitário e tal. Então eu tenho um pouco dessa referência do forró. E aí, em 2014, quando eu me separei, eu falei, eu preciso voltar a me socializar, fazer alguma coisa que eu goste. E aí eu acabei achando uma comunidade bem pequenininha de pessoas que gostavam de dançar forró e se encontravam em parques, levavam uma caixinha, se juntavam para dançar e conversar. E foi um começo bem gostoso, assim. Para mim foi ótimo de conhecer outras pessoas, novas pessoas. E aí disso a gente começou a tentar, eu e mais algumas pessoas, a tentar fazer essa comunidade crescer. Uma das coisas que a gente notou nessa ocasião é de que aqui tem muitos estudantes brasileiros, então muitas pessoas vêm e vão. Então a gente fala que é difícil fazer amigo aqui porque é muito comum você, sim, né, faz uma amizade e fica próximo àquela pessoa e depois de algum tempo aquela pessoa vai embora e se acaba perdendo essa amizade. Mas a gente foi começando a achar pessoas que estão aqui há mais tempo e que vão ficar aqui, então você acaba se aproximando um pouco dessas pessoas também, para não ficar sofrendo a cada Uhum. 3 meses, sofrendo de novo pela As, perda de um amigo. as Não, despedidas. não a perda, mas né, a distância. Uhum. Mas a gente começou, aí tinha esse movimento de forró, e lá em Gold Coast tinha uma banda de forró. Então, tudo começou a gente saindo em um grupinho aqui de Brisbane, para ir até Gold Coast. Então, a gente organizava umas caronas e ir para Gold Coast dançar forró. Lá tinha o Trio Mandala, que é uma banda maravilhosa, estão até hoje juntos, são uma referência para a gente aqui em banda de forró. E a gente ia até Gold Coast dançar forró. E aí a gente começou a tentar fomentar um pouco de fazer esse forró crescer aqui em Brisbane. E aí a gente tinha essa dificuldade de muitas das pessoas que se interessavam por forró, às vezes elas vinham e iam. Então o forró sempre teve essas ondas, assim, às vezes tinha mais gente, às vezes tinha muito pouca gente. Tem essas pessoas daqui que vão Uhum. ficar, que são amigos que já estão há algum tempo, estão imigrados e bem estabelecidos aqui, que amam o forró também. E aí a gente conseguiu, dentro dessas que estão aqui, se organizar e montar um grupo organizado mesmo. Então, o Forró Brisbane é um grupo, uma non-for-profit, é uma organização registrada, inclusive, e a gente promove a cultura da música e da dança do forró aqui na Austrália. A gente tem feito isso. Bom, tudo isso começou de novo dessa estrutura pequenininha, lá atrás, que a gente se juntava para dançar forró em parques, mas aí foi crescendo e a gente começou uma iniciativa que fez toda a diferença, que é eu e a Bárbara, que é
uma pessoa que trabalha comigo no Forró Brisbane, uma grande amiga minha, a gente começou nesse movimento de dar aula semanalmente num parque gratuito a todas as pessoas. Então, era um espaço aberto para as pessoas virem aprender forró. E aí começou a mudar muito o forró, porque aí começou a crescer, essas aulas começaram a crescer, e aí mais e mais pessoas vieram dançar forró. A gente também contou com uma pessoa assim muito importante no forró, que foi um sanfoneiro que veio morar em Gold Coast, e aí ele vem dessa paixão que a gente tinha, o pessoal do Forró Brisbane, pelo forró e tudo mais. Ele acabou se mudando de Gold Coast para Brisbane, e ele é uma peça fundamental, assim, porque forró sem sanfona dá para fazer, dá, não fica ruim, mas forró com uma sanfona faz toda a diferença. E aí ele começou a se juntar com várias pessoas diferentes que têm esse lado musical muito forte, e começou a formar algumas bandas de forró. Então a gente fala que a gente chegou num ponto, acho que em Brisbane chegamos a ter 6 bandas de forró. Óbvio que o sanfoneiro era comum para todas as bandas. Ninguém aprendeu sanfona nesse tempo. Não, a gente até tem algumas outras pessoas que tocam sanfona, mas sanfoneiro de forró mesmo, de coração, é o nosso amigo Ricardo Bona. E ele também teve... Atenção, calma. Sanfoneiro Ricardo Bona, é ele? É isso? É ele. Tem que trazer ele aqui no podcast aí para ele contar essa sanfona aí andando pela Austrália aí, hein? Vamos trazer, porque a história dele também é muito interessante, é muito boa. E é isso. Então, nós três, assim, meio que começamos esse movimento, se juntar e falar, precisamos talvez desenvolver melhor essa comunidade ou estruturar melhor em um ponto onde a gente consiga, né, mostrar a nossa cultura da dança e da música do forró para outros universos, né? Sair um pouco desse universo do Brasil e do brasileiro e começar a mostrar um pouco disso para o australiano ou para o estrangeiro em geral. E aí esse movimento de dar aula semanalmente, a gente fez isso por praticamente 1 ano e meio, non-stop. Isso fez a comunidade crescer muito. Então a gente foi de, talvez, inicialmente, sei lá, umas 30 pessoas regulares para algo em torno de 200, 300 pessoas regulares, e a comunidade já chegou, hoje acho que deve ter mais de 3.000 pessoas seguindo o Forró Brisbane. Então, ainda é uma comunidade que tem muitas pessoas que vêm e vão, mas sempre com essa experiência e esse carinho. Assim, o Forró Brisbane tem um carinho muito grande de trazer pessoas, e a gente deixa uma marca, eu acho, nas pessoas. Pessoal, o Forró Brisbane tem um Instagram, que eu tô aqui, enquanto o Dario tá falando, eu tô navegando aqui no forró.brisbane no Instagram, e tem fotos da galera, tem fotos aqui do Ricardo Bona, e eu tô vendo aqui também, Dario, que tem até camiseta do Forró Brisbane, uma camiseta super legal, tem uma marca super legal, uma identidade muito boa. Então é legal demais aí essa iniciativa, né? Assim, é o que você falou que eu gostei, que é essa questão social, né? Da socialização, né? De você, através da música, reunir pessoas, conhecer gente, enfim, e deixar a marca aí do brasileiro aí em Brisbane. Com certeza. O Forró Brisbane tem muito desse apelo mesmo, de ser muito inclusivo e trazer pessoas para essa comunidade que, para mim, é quase como uma família. Então, é o mesmo carinho de uma família. Então, é isso. Mas temos camiseta, temos logo, temos uma estrutura completa. Então, o Dario é profissional de TI e dançarino de forró também, é isso, Dario? Exatamente. É engraçado essa ligação, porque eu não tinha muita, né? Eu sempre me considerei, o fato de eu gostar de forró, talvez um pouco fora da caixinha de TI, né? Mas não, sabe que, assim, eu tenho muitos amigos hoje que são colegas do Forró Brisbane que são da área de TI.
Então, existe alguma ligação entre TI e forró que não sei o quê. É o remeleixo, é o remeleixo. Eu Ó, revelei. vou até dizer o seguinte, Dario. O nosso primeiro entrevistado aqui do podcast Ultravisão, hoje a gente está gravando o episódio 111, mas o entrevistado número 1, que é o Fábio Freire, cantor de banda de forró durante muitos anos, lá no Remeleixo. Sério. Olha aí, ó. Inclusive ele conta as histórias dele lá na banda Tio Crispiniano, que tocou durante muitos anos lá no Remeleixo, nas noites de quinta-feira lá, que eu fui várias vezes. Eu não sei dançar nada de forró, mas eu ia lá tomar chimboquinha, entendeu? Aí sim, é isso aí. Ô, Dario, mas me conta, ainda sobre o forró, como é que é? Tem um lugar, você falou que tinha os encontros abertos e tudo, mas tem assim uma agenda de eventos, tem assim um grande evento anual. Como é que é essa? Tem algum local oficial do Forró Brisbane? E queria também curiosidade assim, drinks, tem algum drink aí específico aí da galera do Forró Brisbane aí, alguma coisa? Olha, vamos lá. A gente não tem um lugar fixo. A gente ainda tem essa eterna busca por uma casa do forró Brisbane, mas a gente não tem. A gente tem essa ligação muito forte com um lugar que é o New Farm Park, que foi onde começou esse projeto meu, da Bárbara e do Bona, de promover a dança do forró e ensinar. Então, o New Farm Park é um lugar que eu tenho bastante, o Forró Brisbane tem bastante como referência. O Covid mudou muitas coisas, né? Então, o fato de a gente ter introduzido aqui muitas restrições de contatos e tal, a gente acabou, na verdade, oficializando o Forró Brisbane nessa ocasião do Covid, pela necessidade de a gente ter um lugar para a gente conseguir fazer as aulas de forró e continuar essa interação numa estrutura um pouco mais controlada. Então, uma das regras de distanciamento social e isolamento é que a gente tinha que seguir alguns guidelines para poder dar aula de forró de uma estrutura de escola mesmo. Então, o que a gente acabou fazendo a gente tem um estúdio que a gente aluga esse espaço, onde hoje a gente tem conseguido dar aulas de forró. É óbvio que isso já tem algum tempo, o Covid já não é uma coisa que causa nenhum tipo de restrição mais, então a gente voltou um pouco com o projeto do New Farm. A gente tem usado aquele espaço uma vez por mês para dar essa aula de forró básico ali, e aí a gente tem os grupos de básico, de intermediário e de avançados nesse outro espaço. Então, a gente tem um espaço fixo hoje para as aulas de forró. A gente tem alguns eventos que são organizados mensalmente, e para eventos porque é importante assim, né? Não só a aula de forró, mas a prática e o social do forró para a gente é o objetivo. E o baile, né? é o baile, ué, Exato, tem que ter o baile, exatamente, é o baile. Então a gente tem hoje um evento por mês fixo de forró, e aí sempre tem alguns outros eventos nesse mês. Em Gold Coast também tem uma comunidade bem grande assim de pessoas que gostam de forró, então a gente tem conseguido às vezes se juntar num parque e juntar um pessoal e dançar forró. A gente teve um festival que foi maravilhoso 3 semanas atrás. A gente teve um feriado prolongado aqui, e aí a gente tem esse casal de amigos, são pessoas maravilhosas, que eles compraram uma chácara, vamos chamar, e é um bocado distante de Brisbane, ainda é no meu estado, em Queensland, mais para o norte, são praticamente 6 horas de viagem, e é um pedaço de terra muito grande. Então a gente fez um evento de forró lá, eles organizaram um evento de forró lá, onde as pessoas podiam ir acampar. A gente levou algumas bandas, levamos workshops de música, né, de instrumento de forró e também de dança, e foi sensacional, assim. Acho que foram mais de 100 pessoas para esse festival.
Foi um marco, assim, no forró. Foi um Aqui na forró Austrália. camp, assim, Foi um forró camp, uma coisa meio... Tem um evento no Brasil que chama Woodstock, que é bem famoso de forró, que é um pouco nesse formato. Tem Itaúnas, que também é um lugar onde muitas pessoas vão para fazer um festival de vários dias, ficam acomodados em vários tipos de lugares diferentes, camping e tudo mais. Então, foi um evento muito significativo para a gente, foi uma delícia, foi muito legal mesmo. Ah, que legal. Desculpa, E pode a falar, ideia é Dani. essa, fazer esse forró crescer, fazer essa cultura ainda maior aqui. Acho que a gente já tem dentro do mundo Austrália, assim, forró Brisbane é uma referência, assim, de pessoas que amam e querem fazer o forró acontecer cada vez mais. Legal, eu vou deixar aos ouvintes na descrição desse episódio os links do Dario e vai ter o link lá do Forró Brisbane, que eu já estou seguindo aqui, o podcast Outra Visão já está acompanhando aqui, entendeu? Já vou colocar na minha agenda aqui. E um dia que eu for em Brisbane, eu quero pegar a data para para ir no baile, tá? E fazer aula também. Com certeza. Dario, eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas eu quero ainda te perguntar algumas questões, algumas coisas sobre turismo aí, tanto na Austrália quanto aí na região do Pacífico, da Ásia, né? Você está pertinho aí de a localização. Tudo bem, a Austrália ela está na Oceania, mas alguns tem, enfim, voos para toda essa região aí do Pacífico e Ásia. Queria que você contasse um pouquinho das suas andanças aí por esse lado do planeta aí, o que você podia dar de dicas, tanto na Austrália e também na região da Ásia, lugares assim que você indica para uma visita, enfim, locais imperdíveis. Pô, você tá aí do lado da Nova Zelândia, tá um passinho lá da Tailândia, do Japão, que eu sou louco para ir, assim como eu também visitar a Austrália. Outro dia até a gente se falou, você comentou que você estava indo com seus meninos para o Japão, né? E assim, pô, ó, que oportunidade legal e tudo. Me conta um pouquinho de como é fazer turismo a partir já da Austrália para esse lado do planeta. Então, a Austrália tem essa proximidade com a Ásia que é muito boa. Eu acho que a gente tem a diversidade que tem não só a Austrália, mas ao redor da Austrália é enorme e é maravilhosa. Eu acho que assim um destino imperdível próximo da Austrália é Nova Zelândia. É assim, talvez um dos países mais lindos que eu já visitei, em vários sentidos. A Nova Zelândia, para mim, a minha descrição é de que a Austrália é um lugar lindo, tem praias maravilhosas, tem lugares que são deslumbrantes, mas tem lugares também que você fala, é legal, é ótimo, é bom, mas tem tudo isso. A Nova Zelândia é um lugar que, assim, a minha impressão de Nova Zelândia é que todo lugar que você vai é de ficar de boca aberta, assim, é deslumbrante. É um povo extremamente receptivo, carinhoso. Então, assim, eu acho que não dá para vir para a Austrália e não ir visitar a Nova Zelândia como turista. É realmente maravilhoso. Só, Nova Zelândia tem uma... só uma pergunta, aí de Brisbane para Nova Zelândia, a capital, agora fugiu o nome. Qual a distância, assim, tempo, só para entender assim? A Nova Zelândia são duas ilhas, né? Então a capital é Auckland. Auckland. Na verdade, a capital não é Auckland, mas a maior cidade é Auckland. Sim, aham. Boa pergunta, eu não sei. Eu acho que a capital não é Auckland, acho que a capital isso é uma outra cidade. Mas Auckland é a maior cidade, então são 3 horas e meia de voo para ir de Brisbane, mais ou menos umas 3 horas, 3 Nossa, horas e meia de voo para ir de pertinho. Brisbane. Aqui é que nem sair de São Paulo para Fortaleza, praticamente, né? Praticamente isso. E então é muito prático e muito fácil ir para Nova Zelândia. Tem muitas promoções e tem muitos voos, então A é bem capital, fácil. Wellington, não é isso? A capital? Wellington, é isso Wellington. mesmo. Ó, tô aqui no Google Maps, aqui olhando aqui, ó. É, Tô olhando a é, cidade do Dario e agora também a Nova Zelândia. é, mas Auckland é a maior cidade da Ilha Norte, né? Então, normalmente é o ponto de chegada, se você quer viajar à Ilha Norte, que tem muitas atividades de esporte de aventura, tem muitas coisas legais.
A Ilha Sul, para mim, é muito mais voltado para esportes de esqui e tal, então tem muitas estações de esqui, é um lugar mais frio, todo o turismo ali meio que gira em torno disso, das estações de esqui. E é maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. A Ilha Sul é linda. E então Nova Zelândia é um ponto bem interessante, bem bonito de se visitar. Outros lugares que eu já viajei aqui, eu não viajei extensivamente a Ásia. Eu fui para a Indonésia, eu fui para Bali. Eu achei Bali lindo. Bali é realmente muito bonito. É um lugar muito barato para si. Então, alguns países aqui da região da Ásia, do ponto de vista de custo, são voos baratos e então o custo-benefício é muito bom. E Bali é um deles, onde a acomodação é muito barata, comida é muito barata, e aí tem muitas praias paradisíacas. Então, Bali é lindo. Outro lugar que eu fui que eu achei deslumbrante, achei até mais bonito do que Bali, foi Fiji. Eu fui a trabalho para Fiji, e aí óbvio que eu já emendei uma semana de férias, e eu acabei indo conhecer alguns lugares. Eu sempre tive esse sonho de ir para Fiji e surfar Cloud Break, que é um dos pontos, talvez uma referência de surf, assim. Tinha, não sei se tem ainda, uma etapa do circuito mundial, era em Cloud Break, e aí eu fui ficar numa ilha que é ao lado de Cloud Break. Eu fiquei essa semana toda tentando fazer uma trip de surf. Óbvio que eu já não surfo mais como eu já surfei um dia, mas foi uma experiência magnífica, assim. O lugar é Mas deslumbrante. você tava lá em Fiji, né? Mesmo pegar um jacaré já é surf, Exatamente. E jacaré eu peguei bastante. Ué, surfou, ué. Mas Que Fiji é legal. lindo, não é tão barato como é Bali, por exemplo, mas é deslumbrante. E de voo é a mesma coisa, é 3 horas e meia de voo daqui para Fiji, e então é realmente bem, bem legal. Outro lugar que eu fui recentemente para Tailândia, e assim, minha experiência de Tailândia foi magnífica. Sim, Tailândia é realmente um lugar deslumbrante, assim, não só do aspecto, eu fui só para a região ali de Phuket, de ilhas, né, que tem esse aspecto de praias e tal, passava mais tempo na água do que no continente ou nas ilhas, mas é deslumbrante, assim, uma beleza natural, assim, muito legal. E aí tem todo aquele aspecto cultural da Tailândia que eu achei muito legal, que é um país praticamente bastante budista, então tem muitas atrações, muitas coisas diferentes. Eu fiquei alguns dias na capital, em Bangkok, e assim, é uma cidade super diversificada, tem balada, tem comida boa, é barulhenta, tem trânsito, então tem um pouco daquela coisa caótica de cidade grande, mas é uma cidade muito interessante. Eu fiquei poucos dias lá, então foi uma viagem mais para curtir mesmo a praia, sempre calor, né? Ali só tem tem Climas. dois climas, né? Que é ou quente ou muito quente, né? Na verdade a gente chama de o clima, a dry season, que é o clima seco, ou o clima da wet season, que é o molhado, que são épocas que chovem muito. Inclusive, eu dei muita sorte, porque eu fui na wet season, que a previsão era de ter bastante chuva, e eu só peguei dias céu azul, dias maravilhosos. Foi uma trip muito boa mesmo. Uau, que legal, Dario. Então, E aí, mas o Japão, então, a gente estava falando de Japão, eu tinha essa viagem marcada e acabou não dando certo, Paulão. Olha, Porque o Japão abriu agora, faz 2, 3 semanas que ele abriu para uhum. turista. Por conta de Covid, ainda ele estava cheio de restrições. E por uma semana eu perdi essa trip para o Japão. Ele abriu na semana seguinte que eu iria. Então acabou que eu e meus filhos, a gente vai ter que ir numa outra ocasião. Meus filhos já foram com a mãe deles e adoraram, eles foram para Tóquio.
e eles têm essa ligação com o Japão. A gente ama comida japonesa, eles amam comida japonesa. Então, o Japão é um lugar que a gente ainda quer muito ir. Você já tá bem pertinho aí. Você tá bem mais Então, perto que eu é, aqui do assim, outro lado do mundo. é pertinho, não é, né? Porque o Japão é hemisfério norte, então acho que de tempo de voo são 9, 10 horas de voo daqui para o Japão. Deve ser a É tipo os distância, Estados Unidos, isso, de São Paulo, Miami, Nova York, Miami, mais ou menos. É assim, exato. enquanto você está falando aqui, eu estou até olhando no mapa aqui, é mais ou menos essa distância. Mas Mas, ô Dario, para finalizar, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: eu gosto de natação, né? Pratico natação há muito tempo e uhum, acompanho. E aí na Austrália tem nadadores icônicos, enfim, a cultura da natação é muito forte aí na Austrália. E tem aquelas piscinas maravilhosas que elas ficam na costa, né? Elas são. é, Me conta dessas piscinas, cara. Tem aí uma aí em Brisbane, aquelas piscinas. Pessoal, só para ilustrar aqui para os ouvintes, são piscinas raias que são construídas, né? Assim, ao lado da praia, né? E que são enchidas com a água do mar mesmo, né? Usando uhum. as pedras ali. É isso mesmo, Dario? Ou é miragem? Assim, quando eu vejo aquelas fotos, eu fico doido, cara. Eu acho aquilo uma das coisas mais lindas, assim, para quem gosta de natação, né? Aham. Eu acho que, assim, em geral, a Austrália tem uma cultura do esporte muito forte. O esporte, desde da escola, existe essa introdução ao esporte, ao desenvolvimento de esportistas, tal, que é muito forte, e a natação é uma delas. Realmente se formam muitos nadadores aqui, porque existe um incentivo, existem piscinas, espaços públicos para as pessoas nadarem, competições, e isso é muito forte. Eu acho que tem uma piscina que talvez é a sua referência, que é icônica, que é em Bondi Beach, que realmente é deslumbrante aquele contraste entre a piscina e o mar ali muito próximo. É bem comum, as praias aqui são lindas, mas as praias aqui têm um aspecto que é bem diferente do Brasil. Elas são meio perigosas. Então, é bem comum a gente ter piscinas ou piscinas imitando praias na beira de um mar maravilhoso. Então, é bem comum algumas cidades, como, por exemplo, Cairns, que é um lugar que é talvez o maior ponto turístico perto da Grande Barreira de Corais. Você não consegue entrar no mar ali, né, do continente. Tem muita água viva, tem É, tubarão, é muito tem muitas selvagem, coisas que né? podem te matar. É muito selvagem. Tem muitas coisas que podem te matar. Então, eles Ah, fazem essas piscinas com cara de praia, na beira, assim, do mar, assim, bem próximo do mar, que é uhum. um lugar seguro para as pessoas nadarem. E em Brisbane mesmo tem um lugar chamado South Bank, que é uma praia artificial, então a gente tem um modelo de praia aqui que a gente usa e às vezes a gente vai, é um lugar super gostoso, interessante, mas é uma piscina artificial, mas é uma praia artificial, mas é lindo, assim, é na beira do rio também, então tem isso. Mas tem bastante piscinas. Em Brisbane não tem nenhuma assim iconic que nem a de Bondi Beach. Eu acho que talvez em Gold Coast tem alguma coisa, É, apesar de nunca ter ido. Em Sydney tem uma dessas piscinas que a minha amiga Tati, ela vira e mexe e manda foto para mim, que ela passa lá na piscina e tira a foto aqui para mim, só para me deixar com vontade de ir aí visitar você e ela aí na Austrália, que eu tenho Aham, um projeto, Dario, que de uma volta ao mundo, até conectada com a coisa aqui do podcast, e visitar uhum, também os entrevistados nas cidades e tudo. E certamente a Austrália tá na rota aí, tá na aham. rota e vou fazer essa escala aí em Brisbane. Muito bom, muito legal. Vem mesmo. Vem que você é bem-vindo e aí eu te levo para um forró aqui. Eu vou levar uns CDs também de forró, bem Aí sim. antigo, né? Vou levar um Aí é uma CD para vantagem. Exato. É. Mas traz que a gente vai curtir.
Ô, Dario, eu quero finalizar aqui agradecendo a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história e trajetória com os ouvintes aqui deste podcast. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista com o Dario, a toda a família do Dario, aos filhos dele, o Luca e o Pedro, que vão ouvir até o final. Hein, meninos? Uhum. Vocês têm que ouvir corintianos, não são corintianos? Não, graças a Deus eu Como consegui assim? fazer. Bom, eu sou um São Paulino meio fajuto, né? Mas eu gosto de acreditar que eles são São Paulinos, mas no fundo, eu não sei o que eles são. Entendi. Vamos dizer que eles torcem para o time de futebol daqui, que é o Ok. Queensland. Então eu vou É, levar a camisa do Corinthians, vou levar CD e camisa do Corinthians meu Deus. para vocês. Então agradecer a todos que acompanharam até aqui, a toda a família De Ângelo Ribeiro, a toda a família no Brasil, a família aí na Austrália. E Dario, para fechar nossa conversa, ainda quero te pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Um recado final. Eu diria para as pessoas, talvez esse momento assim peça um pouco mais de amor, assim, um pouco mais de carinho ao próximo. Eu acho que essa é uma lição que eu tenho aqui da Austrália, de que a gente tem que olhar para o outro de uma forma que a gente possa entender o outro, possa compreender as necessidades do outro. E eu acho que esse momento no mundo assim está precisando um pouco disso. Acho que tem muitas pessoas saindo de uma pandemia e eu particularmente assim, né, que estão lidando com questões de mental health, de saúde mental e são coisas que muita gente sentiu muito o peso da pandemia e tudo que envolveu. Então acho que é um momento de compartilhar um pouco e de dar um pouco de amor e trazer essas pessoas para o próximo. A gente tem um movimento aqui que é perguntar se as pessoas estão bem. Então, existe o Are You Okay? Então, a gente tem um dia que a gente celebra isso, mas isso é uma coisa que tem que acontecer todos os dias, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de perguntar se as pessoas estão bem, se elas estão precisando de alguma coisa, ou se tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudá-las. Então, acho que essa é a minha mensagem final, é tentar entender um pouco o próximo, cada um passa por desafios diferentes, mas a gente está nesse mesmo mundo aqui, então a gente tem que viver esse mesmo mundo, e esse mundo é uma delícia, né? Um mundo lindo. E é isso, essa é a minha mensagem para agora. Dario, muito obrigado pela mensagem final. Um grande abraço para você. Tchau! Valeu, obrigado a você pelo carinho, pela entrevista, adorei. Obrigado!